Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Toma seu assento, exaltando ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 10, 19 ao 25. Os irmãos que estão em casa, Deus possa abençoar de maneira grande a vida de vocês, por estar firme aí na leitura, nessa caminhada com Cristo, em nome de Jesus, amém? Amém? Coisa boa é quando Jesus testifica a palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. A pastora Gia abriu a boca, rasgou o verbo, dizendo que o véu foi rasgado, o acesso está liberado. Marcos falou de amor sacrificial. E nós vamos falar do sacrifício perfeito de Jesus. Amém? Tem alguém que crê nisso? Que o sacrifício de Jesus foi perfeito? Se não tiver quem acredita, está no lugar errado, né? E tem gente que não acredita, irmãos. Tem gente que não acredita nem em Jesus, né? Eu costumo falar, o problema é seu. Eu acredito. Eu sei os benefícios e desejo que você viva, amém? Dá para colocar lá, Pedro? Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, nós vamos dar uma passeadinha na Bíblia hoje, amém? Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho, repita comigo, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Próximo. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamo-nos com sincero coração. Repita comigo, sincero coração. Repita comigo, em plena certeza de fé. Repita comigo, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. De novo, e lavado o corpo com água. Tem gente que já está lá na frente, quase se afogando na água. Guardemos-nos firme a confissão da esperança. Qual é a tua esperança? No momento da dificuldade, da tribulação, qual é a tua confissão? E qual é a tua esperança? Sem vacilar. Não é para ter dúvida. Quem é a sua confissão? Não é para ter dúvida. Quem é a sua esperança? Não é. Não pode vacilar. Se vacilar, o diabo te pega. É só, ele tentou a tua esperança na Mateus 4. Ele tentou o próprio Jesus, que é a nossa esperança, um vacilo dele. Mas ele não vacila. Então Jesus, ele fala com propriedade. Guardemos-nos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é? Próximo. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas novas. O que é isso? Dá força para o teu irmão. Talvez ele chegou aqui abatido. Uma situação, você vai dizer assim: meu Deus, o que eu vou falar? Só abre a boca que ele fala, né? Como eu costumo falar, não pega a dor,
Repita comigo, não pega a dor. Mais forte, não pega a dor do teu irmão. E o que vocês vão pegar então? O que vocês vão pegar? A causa. Porque quando eu pego a dor, eu me envolvo nela. E não resolvo, porque eu estou dentro dela. Então eu preciso estar para poder ajudar. Ou você queria estar dentro da dor de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Sabe o que significa essa mesa aqui? Memorial. Celebração. Aqui é um cerimonial. É uma celebração. Qual o motivo? Estou perguntando. Qual o motivo dessa celebração? A morte de Cristo, a morte do Cordeiro. Se ele não tivesse morto, nós não teríamos motivo para estar aqui celebrando a morte de Cristo. Então, ajude o teu irmão, dê força naquilo que ele precisa ouvir. O que ele precisa ouvir? Fica firme na esperança, não vacile, a palavra de Deus. Não deixemos de congregar-nos, como é de costumes de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes o que o dia se aproxima. O dia se aproxima. Posso ser mais claro nesse versículo aqui? Não deixe de congregar. É necessário isso aqui. Uma orientação da palavra. Mas eu posso de casa, se você estiver impossibilitado, se você estiver à distância, você está congregando. Mas eu posso, tenho saúde, e não vou, eu prefiro acompanhar em casa. Você faz parte de uma estatística brasileira de mais de 4 milhões de pessoas desigrejadas. É triste isso. 4 milhões daqueles que foram entrevistados. Então, ou seja, esse número ele é muito mais de servo de Deus desengrejado. O que é isso? Não precisa ir para a igreja. Aí Jesus está falando, ó irmãos, congregai-nos. Porque quando nós estamos aqui, talvez eu conheça a dificuldade do meu irmão, e no conversar, no falar, eu posso ativar uma restauração. No congregar, eu posso dar um abraço no meu irmão, e esse abraço é uma resposta que ele pode estar orando ao Senhor há tempos. Às vezes você vai abraçar, o irmão começa a chorar, você fica, meu Deus, e agora? Abraça. Ele está precisando, Jesus está respondendo ele com teu abraço. Como que eu consigo fazer isso? O irmão Gil está lá em Minas Gerais. Eu não consigo sentir o calor dele aqui. Eu não consigo sentir o calor dele, mas ele consegue sentir o calor do Espírito Santo. Porque ele não pode estar aqui hoje. Mas e eu e você? Nós podemos. E muitas das vezes não fazemos. E por que não fazemos? Porque é sacrifício. Mas o que é o sacrifício? Não vou muito com a cara. Então é sacrifício para mim poder abraçar a Cássia. Por quê? Porque eu não vou com a cara dela. Ela cresceu mais que eu tenho que olhar para cima, dói o pescoço. Irmãos, às vezes a gente arruma tantas desculpas para fazer o quê? A obra de Deus. Para fazer o quê? Declare comigo assim: o acesso à presença de Deus foi liberado. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos falar de sacrifício.
E quando fala sacrifício, obviamente que todo sacrifício, olhando para o Antigo Testamento, se fazia necessário o sacrifício de um animal. Tinha que sacrificar um animal. Jesus, ele veio, meus amados, para nos remir. Nos remir de quê? De todos os nossos pecados. Repita comigo, de todos dos nossos pecados. O que é o pecado para você? O pecado, ele é tão poderoso. Se você não conhece, acha que é só um pecadinho que não faz diferença na tua vida. O pecado, ele é tão poderoso que ele arrancou da tua mão o domínio. Domínio de quê? Daquilo que você administrava bem. Agora você não pode. Por quê? Porque você pecou. E se você pecou, você tem um débito. Se você pecou, você tem um débito. Alguém já recebeu uma ligação do gerente do banco aqui? Se Deus operou um milagre, ok. Irmã Raquel, sua conta está no vermelho há anos, mas olha, vai estar azul. Adevaldo, eu recebi uma promoção aqui, não foi sorteio nem nada, mas eu vi que a sua conta hoje, ela está gorda, houve alguma coisa? Você vai dizer, milagre. Mas quem já recebeu uma ligação do gerente para dizer que... Né? Eu recebo ligação do gerente assim, ele falou, olha, Adevaldo, tem um novo produto aqui no Itaú e você tem o perfil adequado. Eu sei qual é o perfil adequado. Eu tenho. Não é? Coloca Gênesis para você entender o poder do pecado. Gênesis capítulo 1, 26, irmão. Se atenta nisso. Eu vou chegar no sacrifício. Mas para mim chegar no sacrifício perfeito de Jesus, primeiro eu preciso conhecer a base. Eu preciso saber o que é sacrifício. Eu preciso saber por que eu tenho que fazer sacrifício. A Bíblia vai dizer em Gênesis, vou ler na minha. Capítulo 1, verso 26. Que Deus levanta Abraão. Adão, perdão, sempre confundo os dois nomes. Aleluias. Deus olha para Adão, irmão, e diz assim, olha, domine sobre todas as coisas. Domine sobre todas as coisas. Eu vou resumir para você entender. Deus olha para Abraão e diz assim, olha, domine o veneno da serpente. Adão. Eu falar Abraão, vocês não entendem. Adão, tem que falar certo, Adão. Deus olha para Adão e diz assim, ó, domine o veneno da serpente. Só que antes ele vai dizer, domine. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes dos mares, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Adão, domine o veneno da serpente. A serpente contaminou a mulher contaminou Adão. Adão não dominou. Por que ele não dominou o veneno da serpente? Porque ele poderia repreendê-la, esse veneno. Ao contrário de repreender, ele dá ouvido a esse veneno. E dando ouvido a esse veneno, ele compactua, ele compartilha, ele participa. E participando, Adão desobedece a palavra de Deus. E quando ele desobedece, ele peca. E quando ele peca, agora vai para Gênesis 3, 22 e 23. Quando ele peca, ele perde o quê? O domínio.
Entenda isso. Quando você peca, Satanás, ele tem mais domínio, ele tem legalidade sobre a tua vida. Jesus pecou? Jesus pecou? Qual domínio Satanás teve sobre Jesus? Nenhum. Jesus teve o domínio. Jesus, o segundo Adão, ele dominou o veneno da serpente, ou melhor, ele dominou a própria serpente, ou melhor, ele dominou a Satanás, o chefe da quadrilha. Como que ele dominou? Com a palavra. Olha o que diz aqui. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de... Qual foi o veneno? Sabe por que Deus não quer que você coma o fruto da árvore da vida? Porque se você comer, Ele tem medo de você ter o poder, enxergar como Ele enxerga. Aí parece uma ironia aqui, ó. Deus dizendo, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de... Essa palavra aqui é Deus, é Pai, Filho, Espírito Santo e Adão. Aqui, meu irmão, um tribunal de justiça, aonde Pai, Filho e Espírito Santo estão ali definindo o que irá fazer com Adão pela sua atitude pecaminosa. É mais ou menos assim. Quando você peca, você não peca sozinho. Satanás está vendo, ele está te induzindo você ao pecado. Aliás, ele veio para fazer você pecar. Por quê? Porque ele quer matar, roubar e destruir a sua vida. E quando você cede, tem consequência. Olha a consequência. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Por quê? Porque ele foi contaminado com veneno. Conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão. Assim que não estenda a mão. E tome também da árvore da vida. E coma e viva eternamente. Eu vou explicar para você entender. A promoção de Satanás foi: se você comer do fruto da vida, você vai ter o poder, não vai depender de mais ninguém. Você vai deter o mesmo poder que Deus tem. É por isso que ele está ameaçando para você não comer, e se comer, certamente morrerá. O veneno vem na vida de Eva e de Adão, de tal maneira que ele cede. E cedendo, a primeira consequência que vem na vida de um pecador, qual é? Vergonha. É vergonha. Meu Deus, como que eu pude fazer isso? Ainda coloca Deus no rolo. Meu Deus, como que eu pude fazer isso? Aí aqui está dizendo: já que você comeu, Adão, do fruto da árvore da vida, já que você é como um de nós, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que você não precisa mais estender a mão para a árvore do fruto da vida que está no centro do jardim do Éden, agora que você tem todo esse poder, fora do jardim, tem répteis, tem árvore, coloca a mão. Vou te colocar para fora do jardim, por conta do pecado da desobediência, e o poder que você aderiu aqui, com o veneno da serpente, use ele fora do jardim. Aí começa a estreitar. Não passa muito tempo, no capítulo 4, primeiro homicídio. Irmão mata irmão. E assim sucessivamente. Cadê o poder? O poder que Adão tinha era consequência do pecado, consequência da desobediência. O pecado, irmão, é um débito e requer o que? Requer um requer o O pecado é uma escravidão, e toda escravidão requer uma redenção, requer uma libertação, requer que alguém passe um veredito lá para você e fale: liberta ele, solta ele.
um pecado precisa. E por que libertaram Pedro? Por que Pedro saiu? O anjo foi retirar Pedro, porque Pedro não tinha pecado para estar na cadeia. Mas a igreja estava, solta Pedro, liberta Pedro. Pedro estava em obediência, e quando você está em obediência, o Senhor entra ao teu favor. Agora, quando você não está, pode aplaudir. Quando você não está em obediência, aí Jesus tira a mão. E ele ainda coloca na porta do jardim anjos, querubim. O poder de um anjo. 185 mil foram mortos apenas por um anjo. O Senhor coloca anjos, querubim, na porta do jardim do Éden. Qual era a postura? Com a espada. Vem. Tenta entrar aqui de novo. Sabe o que eu estou querendo falar para você? Quando você peca, o único caminho, o acesso que você pode voltar para o lugar é o arrependimento, é o perdão. Não há outro caminho. Sabe por que eu estou aqui? Quando eu não conhecia Cristo, eu pequei. Você já conhece o testemunho da pastora? Anos pecando, anos traindo a minha esposa. Sabe por que eu estou aqui? Porque no dia que Deus falou comigo, houve arrependimento. Houve o quê? Remissão. Remissão de quê? Do pecado que eu cometi. Todos os pecados que eu cometi antes de conhecer a Cristo foram perdoados. E o arrependimento trouxe a libertação para a vida da minha esposa, consequentemente para a minha vida. E por que para a vida da minha esposa? Porque ela poderia não me perdoar. Poderia ficar ali uma raiz. Eu te perdoo, mas as minhas atitudes falam outra coisa. E depois que eu pedi perdão, sabe quantas vezes ela jogou na minha cara? Sabe quantas vezes ela jogou na minha cara? Coloca Hebreus 10, 18, se não me fala a memória. (17) Até a gente achar. Isso. Deixa eu ler na minha Bíblia, vai. Deixa eu ler aqui. Olha que coisa linda. 17. Também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais lembrarei. Por isso que ela nunca jogou na minha cara. Por quê? Porque reconhece o sacrifício perfeito de Cristo. Quando você for remido dos seus pecados, aqueles pecadores que te afrontou, nunca mais sairá da tua boca acusação. Por quê? Porque onde Deus, onde há a remissão dos pecados, ali não existe mais. Olha o 18 que diz: ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de quê? De sacrifício. Não há. Não sacrifica a tua vida olhando para o passado, acusando situações do passado. Viva o presente, e o presente é com Cristo. É um novo caminho. O véu se rasgou, é livre acesso. O véu foi rasgado por amor à tua vida. Não volta. Quando você peca, irmãos, requer uma necessidade de quê? De reconciliação. Você rompe algo. E nesse romper, você precisa voltar lá e reconciliar. Juntar novamente aquilo que foi rompido. O pecado no Antigo Testamento levava aos homens todos os anos, repita comigo, todos os anos, a oferecer
sacrifício. Esse sacrifício era apresentado ao sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha uma oportunidade por ano. Repita comigo. Uma oportunidade por ano de você oferecer sacrifício pelo seu pecado. E o pecado da culpa. Está em Levítico capítulo 7. O sacerdote, ele pegava aquele animal, matava aquele animal, espargia o sangue daquele animal no altar. E espargindo o sangue daquele animal no altar, ele pegava parte daqueles boi, a gordura do lombo, as vísceras, a gordura em cima das vísceras, o cupim, e queimava aquela gordura no altar. E para que isso? Para remir da culpa, do pecado. Quando fala de culpa, é pecado que você conhece, não é pecado que você não conhece. Não é pecado que você comete um crime. Quando você comete um crime, é diferente. Não é esse pecado. Esse pecado aqui requer remissão. Eu conheço, então eu preciso agir e pedir perdão. Eu preciso agir. Esse era a forma na qual o povo, os judeus, se achegava, subia todo ano para oferecer sacrifício, para oferecer holocausto. Agora deixa eu te falar uma coisa. Coloca para mim Romanos 10, do 4 ao 7. Todos os sacrifícios de sangue foram insuficientes. Todo sacrifício de sangue foram insuficientes. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Cristo chegou, é graça. E o que é graça? Favor imerecido. Nós recebemos essa graça, nós recebemos aquilo que nós não merecíamos, para a justiça de todo aquele que nele crê. Próximo. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que o procede da fé afirma o seguinte: não pergunte ao seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto. Próximo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Próximo. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Aplaude ao Senhor. Olha na minha versão. Porque é impossível que o sangue de touros, eu coloquei 10:4, eu falei o versículo errado, né? Hebreus 10:4 diz assim, ó: porque é impossível que o sangue de touro e de bode remova os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste. Sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Aqui é Deus falando. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo diz: sacrifício e oferta não quiseste. Deus não quis aquele sacrifício de boi, de animal. Por quê? Porque era um sacrifício partilhado. Todo ano tinha que oferecer o sacrifício. Ano após ano, dia após dia, oferecendo sacrifício para a remissão dos pecados. E os pecados não eram removidos. Aí Jesus vai dizer assim, ó: mas preparaste um corpo para mim. Próximo. Não te agradaste de holocaustos e oferta pelo pecado. Está na Bíblia. Deus não se agrada de holocausto e oferta pelo pecado. O que agrada? Arrependimento. Não, dá um glória por isso. Não adianta você fazer um voto pelo teu pecado. O
que a pastora liberou aqui, não atente no valor que você vai colocar para ser remido do pecado. Eu estou falando do pecado. Para ser remido do pecado. Deus não aceita. No Antigo Testamento era sangue de animal. Teu dinheiro? Aqui é arrependimento. Se você tem arrependimento e tem ação, o seu pecado ele é remido. E por quê? Porque Deus não se agrada de holocausto e de oferta. Próximo. Então disse: eis aqui estou. Quem disse isso? Jesus. É uma conversa com o Pai. Jesus está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor não se agradou dos holocaustos, dos animais que foram mortos, dos sacrifícios, das ofertas oferecidas. Sei, eu tenho conhecimento que o Senhor não se agradaste. E Jesus vai dizer: Senhor, eis que eu estou aqui como cordeiro para ser morto, para remir os pecadores que estão na terra. Olha Jesus dizendo: no rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eu não vou falar a esse cara que Jesus não merece ser tratado assim. Mas você conhece essa pessoa que declarou isso? Ele já se apresentou para você? Você já se apresentou para Ele? Ele caminha com você? Ou você está caminhando como os dois discípulos rumo a Emaús? E se tiver, Ele ainda vai lá. Posso ser mais claro com isso? Conheço a palavra de Deus, mas ando pelos caminhos tortuosos. Jesus ainda vai lá. Talvez você não ande, mas você conhece alguém que já andou na palavra de Deus, na obediência, é ministro, é mulher de oração, é homem de oração, mas está andando por caminhos tortuosos. Lembra na tua mente o nome dele, apresente este nome a Deus, porque assim como Jesus foi ao encontro dos discípulos que estavam a caminho de Emaús, ele é capaz de encontrar essa pessoa hoje. O seu marido, o seu filho. Lembra ele, fala: Jesus, esse sacrifício, ó Deus, eu ando contigo. Em obediência à tua palavra, em consagrações, em orações, eu ouço a tua voz, eu entendo a tua voz, eu medito na tua palavra, eu entendo a tua palavra, e sobre a tua palavra eu consigo ser um homem, uma mulher a cada dia melhor. Eu consigo, Senhor, ser lavado pelas águas que me purificam. O teu sangue eu ando em sinceridade, eu confesso o teu nome, tu és a minha esperança. Por isso eu te peço, Senhor, visita o meu filho, visita a minha vizinha, eu intercedo por ela. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Jesus, ele olha para Deus: Senhor, holocausto, oferta, bode, boi, pomba, cabra, galinha, não serviu, o Senhor não se agradava disso. Mas eis-me aqui para remir os pecadores que estão no mundo. Ele é teu amigo. Ele é teu amigo. Ele é teu amigo verdadeiro. Versículo 12 aos 18, coloca para mim. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelo pecado. Diga assim comigo: único. Único. Quantos holocaustos os judeus tinham que fazer? Um por ano. O sumo sacerdote,
Quantas vezes por ano ele entrava para oferecer o sacrifício do povo? Uma vez. Estou falando assim para a gente conhecer a Bíblia, irmãos. Uma vez. Então, ou seja, se eu pequei dia 1º de janeiro, se for no dia 31, até lá, tu está debaixo de maldição. Acabou com o teu ano. Eu estou falando do poder do pecado, irmãos. Pecado na brincadeira. Você sabe por que existe a Bíblia? Porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas se Adão não tivesse pecado, qual a necessidade de ter a Bíblia? Sabe por que tem a Bíblia? Por conta do poder do pecado. Adão perdeu o domínio. Quando perdeu o domínio, Satanás entrou e devastou a terra. Com o quê? Com homicídio, com intriga, com pecado, com tudo. Aí a misericórdia de Deus vem e falou: vou ter que falar. Escreve. Eu vou ter que falar. Ô Abraão, sai do meio da tua parentela. Moisés, pega o caminho do Egito de volta para libertar o meu povo. Mas por que, Senhor? Para libertar, eu preciso libertar. Noé, constrói a arca. Por quê? Porque por mim eu mataria todos, mas por conta de você tem salvação. Por conta do quê? Por conta do pecado. Apocalipse, Jesus vai dizer: ó João, escreve isso. Escreve isso. Coloca aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Escreve isso. Põe no primeiro. Apocalipse capítulo 1. Vou ler 3 versículos só para você entender o que Jesus pediu para João escrever. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao servo João. E que ele, dando ao anjo, deu a conhecer ao servo Edson. E que ele deu ao seu anjo, dando a conhecer ao Rogério. Olha o amor de Deus. Olha a graça de Deus para a nossa vida. Trazendo para a nossa vida o que vai acontecer. Apocalipse é o livro da revelação. Não é que já aconteceu, vai acontecer. Tem acontecido algumas coisas? Sim, mas ainda não é o fim. E diz assim, próximo: que atestou a palavra de Deus e testemunhou de Jesus Cristo, quanto tudo que João, está atestado. Tudo que João viu, o Senhor atestou, o Senhor abriu os olhos de João e disse assim no versículo 3: bem-aventurado aqueles que pouca palavra, mais interação. Bem-aventurado aqueles que... Mas eu leio a Bíblia no celular. Aí tu recebe mensagem.
baixo a Bíblia. Estou lendo no celular, recebi mensagem, eu vou no botãozinho aqui, ó, mensagem. Quando desviou a atenção, e tem outra direita. Bendito, bem-aventurado aqueles que ir, bem-aventurado aqueles que ouvem. O Senhor enviou o anjo dele para falar com João. Assim como você ouve a minha voz aqui, João ouviu as palavras que saiu da direção sobre o nosso futuro. Quero ser bem-aventurado? Leia a palavra de Deus. Quer ser bem-aventurado? Ouça a palavra de Deus. E as palavras de profecia, e guardem. E eu vou guardar para quê a palavra de Deus? Para proferir aonde está a minha esperança. A minha fé está em Cristo. Eu preciso proferir. E por que eu preciso proferir? Porque quando você falar, alguém vai ouvir. Quando você falar, alguém vai receber. Quando você falar, alguém vai conhecer. Então repita comigo, 3 palavrinhas, assim ó, bem-aventurado. Os que lê, os que ouvem e os que guardam. Faça isso. Façam isso. O verdadeiro sacrifício, irmãos, Jesus ele passou pela via dolorosa. Primeiro que ele foi chicoteado. Como bem foi pregado aqui na sexta-feira pela vida do pastor Diego. Os ossos entravam na carne. Era puxado, quando era puxado, os ossos voltavam rasgando a carne de Jesus. Tudo por amor, a minha vida, tudo por amor, a sua vida, tudo por amor, aquele perturbado, aquela perturbada, que o Senhor irá libertar e libertá-la. Porque eu ouço a palavra, porque eu leio a palavra, porque eu guardo a palavra. É perturbado hoje, mas a perturbação vai sair pelo sangue de Jesus. Colocaram sobre Jesus um madeiro que não era para ele. Ainda assim, subindo a via dolorosa, e quem conhece, eu estava olhando as fotos hoje, é estreita a rua, via dolorosa é estreita. Então, quem passou por essa via sabe o quanto apertado é, e onde Jesus estava, cercado da multidão, que zombava e outros que choravam, apanhando e carregando o peso da minha cruz, carregando o peso dos meus pecados, o peso dos nossos pecados. Seu corpo desfalece. Seu corpo físico desfalece. Devido às pancadas, devido às surras, a força vai embora, a força física vai embora. O peso daquele madeiro joga Jesus no chão por algumas ocasiões. Só que os soldados romanos tinham pressa, porque queriam acabar com aquilo logo. Constrange Simão Cirineu. Pega ali aquele homem que estava se preparando para oferecer o seu holocausto, para oferecer a sua oferta. E para oferecer, você tem que estar com um traje específico, de linho fino, branco. Aquele homem, ele vai ajudar Jesus, e quando ele vai ajudar Jesus, imagine, irmãos,
Uma gota do sangue de Jesus já nos purifica, nos lava. A roupa, o corpo de Simão Cirineu, o sangue de Jesus Cristo que está escorrendo ali, cai sobre a vida daquele homem. Aquele homem foi abençoado, ele foi introduzido para ajudar Jesus, e ele foi entregar o seu holocausto, o seu sacrifício, não para o sacerdote. Ele entregou para o verdadeiro sumo sacerdote. E você conhece a história de Jesus, ele vai para a cruz do Calvário, morreu, foi sepultado, ressuscitou, está aqui, ó. Ele está aqui entre nós. Sofreu dores, a qual nós não pegamos as dores de Jesus Cristo, nós celebramos as dores que Jesus passou. Nós pegamos a causa. Qual é a causa? Palavra, libertação, cura, restauração. Essa é a causa que o Senhor Jesus, Ele tem para a nossa vida. E os privilégios, irmãos, alguns privilégios para a nossa vida, através desse sacrifício, qual é? Temos acesso livre. Temos acesso livre. Coloca 10:19 para mim, Pedro. Acesso livre. Na presença de Deus. O sacerdote, ele ia na presença do Senhor. O sumo sacerdote ofereceu o holocausto. Para você é isso aqui, ó. Hebreus 10:19. Portanto, meus irmãos, tendo a ousadia para entrar no santuário. Está liberado para você. Para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Você sabe o que é isso? É você ajoelhar, você chama a atenção de Cristo, sumo sacerdote, para onde sai o som da tua boca, quando você tem um coração sincero, como lemos. O coração sincero, você tem acesso livre, você não precisa de sacerdote, você não precisa de animal, você só precisa abrir a tua boca, adorar aquele que é digno de adoração, você só precisa abrir a sua boca e se arrepender dos seus pecados, e Ele te responde. Esse é o privilégio do sacrifício de Cristo. 10:20 é outro privilégio que nós temos. Pelo novo e vivo. Qual era o velho caminho? Morte. Salário do pecado é? Esse era o caminho. Aí pelo sacrifício perfeito de Cristo, Ele nos dá novo, não é só novo, é novo e vivo. Novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do sacerdote, quando ia oferecer um holocausto, no lugar santo, até o lugar, ao santíssimo lugar, tinha um véu. Com uma espessura que você não via. Quando Jesus foi rasgado na cruz do Calvário, quando foi testificado, a palavra do Senhor diz que o véu se... Tinha alguém no Pedra Cruz ali rasgando o véu? Até em cima? Quem rasgou? Foi de cima para baixo. Era Deus dizendo: pelo sangue do meu filho não precisa mais sacrifício de animais, pelo sangue do meu filho eu rasgo o véu para aqueles que se arrependerem. Curas, libertações. Temos um novo caminho, temos a esperança. A palavra que lemos vai dizer que nós temos um grande sacerdote. E esse grande sacerdote chama-se Jesus. E o que nós precisamos? Buscar a comunhão, irmãos. Precisamos buscar a comunhão.
O tempo está próximo. E o que nós precisamos fazer, irmãos? Aproximar dele. O que nós precisamos? Aproximar de 10:22. Aproximemo-nos com o coração. O fim não está próximo? Está próximo. Não temos um novo caminho? O véu não foi rasgado? O que nós precisamos fazer? Se aproximar de Cristo. Não, mas eu vou dar umas voltas, se eu me arrepender no último dia. Tu não sabe quando é o último dia. Tu não sabe qual é o último. Vou extravasar até a lata, na hora eu peço arrependimento. Tu pode não ter essa oportunidade. Por quê? Porque você já está com a iniquidade na mente, no coração, no corpo, no alma e no espírito e abraçado com Satanás. Não vou aprontar até onde depois eu volto para Jesus. Volta hoje. Não tem tempo. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Tendo o quê, irmão? A plena certeza. Olha, se você não tiver a certeza que Cristo morreu por você, mesmo nessa dor, mesmo nessa dificuldade, mesmo nesse momento de tribulação que você está passando, se você não tiver a convicção que Cristo morreu por você, tu está com o pezinho lá. E se você tiver, Jesus, ele pode se apresentar para você, coloca o teu dedo aqui. Ele fez isso com o discípulo. Coloca o teu dedo aqui. Coloca a tua mão aqui. Se você só acredita vendo, não veja não. Coloca a mão entre os cravos. Aleluia. Nada pode abalar a plena certeza da sua fé. Que nós precisamos, irmão, ter um coração purificado da má consciência. Um coração purificado da má consciência. O que é um coração purificado da má consciência? Primeiro, você já tem consciência. Tem ou não tem? Você queria que eu desse um tiro na tua cara, você ia ficar dando risada? Você tem consciência, se você tomar um tiro na testa, tu vai morrer. Tem órgãos vitais aí dentro. Você não tem essa consciência? Você não tem consciência do que é mal e do que é bem? Não aprendemos com Adão? Perdeu o domínio, nós não temos? Então o que nós precisamos? Nos purificar. Maldade, olhar para o teu irmão, julgar, fazer cara feia, negar quando você pode socorrer. Isso é má consciência. Daquilo que você pode fazer, que Deus ordenou para fazer, e nós não fazemos. Ter o quê? Um corpo lavado. Um corpo lavado com água pura. Jesus vai dizer para a mulher samaritana, ele falou, olha, essa água que tu bebe, tu vai voltar a ter sede. Mas se você soubesse, quem te pede água para beber, e bebesse da água que ele tem para você, água pura, vem do céu, vem do sangue de Jesus. Água pura, quando vocês procuram as águas cristalinas, você está cada dia mais próximo de Jesus. Por último, o que precisamos? Guardar firme a nossa confissão. Declara assim: Jesus é o grande sacerdote. E nessa noite, Ele diz para mim e para você: bem-aventurados aqueles que leem, bem-aventurados
aqueles que me ouvem. Bem-aventurados aquele que guarda os meus preceitos, os meus ensinamentos. Agora vem de mim, vem do teu pastor, que ama uma palavra. Se tu não colocar isso em prática, nada vai obter resultado. Nada. Tudo que lemos aqui é muito bonito. Mas você tem a capacidade de dar eficiência, como também tem a capacidade de dar a ineficiência. E a palavra diz: bem-aventurados aqueles que leem, ouvem e guardam. Por quê? Tem um motivo. Qual é o motivo? O tempo é chegado. O tempo está próximo. Se coloque de pé aplaudindo ao Senhor. Antes de orar por você, eu quero te fazer um convite. Talvez você tenha passado por situações difíceis e essas situações têm consumido a tua vida. Preocupações, situações na família, situações no trabalho, situações com falta de tempo que você não percebe que é você mesmo que não se organiza e o tempo, ele é o mesmo. Terça-feira eu fiz um exercício no final da aula, pedi para que todos fechassem os olhos. E cronometrei no meu celular 1 minuto, todos de olhos fechados. E perguntei: quanto tempo passou? Alguém respondeu: 1 minuto. Por dedução. Outros falaram: mas só isso? Pareceu mais tempo. O tempo é o mesmo. Nós que estamos perdendo a noção. Porque algo tem tirado a nossa atenção. Talvez você não consiga mais ter um relacionamento com Cristo. Talvez a sua fé, a sua esperança está abalada. Mas o Senhor, Ele quer aquecer você. É mês do aquecimento. O Senhor, Ele quer te dar uma oportunidade de ativar o relacionamento dEle contigo. Que se afastou da presença, mas eu não conhecia Jesus Cristo. Eu quero aceitar esse Jesus Cristo que morreu por amor à minha vida. Eu quero aceitar a esse Jesus Cristo a qual o sangue dele derramou pela minha vida. Quero ativar a minha aliança com ele. Tem alguém no nosso meio? Levante a mão se tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus. Que quer voltar. Irmãos, não tem ninguém aqui para olhar para você, para julgar, para condenar, porque ainda se condenar, Deus está vendo. A justiça é dele. Mas eu quero entregar a minha vida. Tem alguém no nosso meio? Ou estão todos na fé? Se tiver todos na fé, dá glória a Deus. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Toma seu assento, nós vamos servir a ceia. Aleluias. Glória a Deus. Amém, queridos? Quem não é batizado aqui? Levante a mão. Quem não é batizado? Amém? Tem uma pessoa? Amém. Quem mais? Mauro lá atrás. Amém? O que é o batismo? O batismo
nas águas é o batismo do arrependimento dos pecados. Quando você conhece a Cristo, quando você conhece a palavra do Senhor,